Olá, meus amores, boa tarde. Desculpem o atraso da aula, é que este é o segundo vídeo que eu vou gravar. Eu não consegui editar o outro. A professora tá meio gripada, tá tossindo muito. Então, se eu tossir agora, vai ficar, tá bom? Nós vamos continuar o nosso trabalho com História e Geografia na apostila, da página 26. Nós vamos continuar falando sobre as cidades que surgem da reunião de moradia distribuídas em ruas, praças e avenidas. Então nós temos aí grandes cidades que tem muitos bairros, gente, muitas ruas, praças, né? A gente não tem tantas assim no nosso município porque não foi bem estruturada, né? Bem organizada, idealizada. Então nós temos poucas praças, né? E a Praça Maior que nós temos aqui mesmo no centro, é a nossa maior praça. Nós temos avenidas, nós temos avenidas principais, que é a Avenida Solimões, a Avenida Rio Madeira, a Avenida Amazonas, né? E onde tem muitas moradias, isso significa que nós temos um bairro de uma cidade, né? Nós também temos ruas, praças, avenidas que tem nomes para facilitar a localização. Aqui nós não vemos muito isso, aqui nós ficamos meio perdidos, né? Porque nós não temos os nomes das ruas. Para onde você vira, você tem que perguntar. E muitas vezes os nomes são frutas, são peixes, né? E nós nos perdemos um pouquinho. Eu sei de algumas ruas, Abacaxi, Rua São Francisco, Rua Buriti, Cupuaçu. Eu sei de algumas ruas, né, me localizar, mas outras eu não conheço, né? E lá já em Manaus, você vê que ela é uma grande cidade, né? Então você olha para um lado, tem placa, você olha para o outro, ela é toda sinalizada, então fica muito fácil de você se localizar. O centro, o que é o centro? É quase sempre a parte mais movimentada da cidade. Nós temos aqui o centro do nosso município, que é a sede que nós falamos. Nós temos a zona rural, que são as outras localidades, né? As comunidades, que nós podemos dizer, e nós temos aqui a sede, que é o centro. E aqui no centro nós temos as áreas que são muito movimentadas, principalmente essa área comercial. E aí você vê muito carro, muitas pessoas, né? Um entra e sai de gente. E, inclusive nós temos que evitar o máximo que nós pudermos, mas é a área central, né? Poderia ser melhor, poderia ter sido melhor se tivesse sido bem mais planejada, né? Mas é o que nós temos, então para mim ela é maravilhosa. As cidades grandes e pequenas. As cidades grandes, nós temos aqui a cidade de Manaus, é a metropolitana capital do Amazonas, e nós temos municípios, nós temos cidades pequenas. Nós temos aqui o nosso Iranduba, nós temos Manacapuru, entre outros, né, Rio Preto da Erva, que são municípios que nós podemos falar de cidades também, né? A cidade de Iranduba, mas nós sempre denominamos de municípios. E as localidades do Iranduba nós denominamos de comunidades, né? Que são áreas menores. Menores eu falando, né? Mas também são grandes, só que não tem tantas casas, tantos bairros como nós temos aqui. É bem mais longe um do outro, porque é uma área rural. Nas cidades grandes o movimento de pessoas e veículos é mais intenso? Com certeza, sem sombra de dúvidas. Você anda ali em Manaus, você vê como é a questão do tráfego, né? De carros, a movimentação é intensa, as pessoas precisam sair, né, da sua casa para ir trabalhar, para ir para o hospital, para ir para a escola. Então elas precisam de veículos. Automaticamente nós temos grandes engarrafamentos e é a realidade. Aqui no nosso município nós temos às vezes engarrafamentos, né? No nosso único semáforo, muito chique, mas nós temos de vez em quando. Não tem muito não, mas nós temos. As cidades pequenas, o movimento é menor? Com certeza o movimento é menor.
porque não tem o quantitativo de gente que tem numa cidade bem maior, que é grande, como a cidade de Manaus, né? Como, por exemplo, Manacapuru, que é longe, bem mais longe, né, de Manaus, é bem mais desenvolvida que o nosso município, que está bem aqui ao ladinho, na porteira, né? Atravessou a ponte, está no nosso município. Então, ela é bem mais desenvolvida que o município de Iranduba. Aí nós temos a atividade. Como surgem as cidades? Eu já pedi para os pais assim dando dicas. Não deem resposta, deixe que eles leiam, deixe que eles encontrem. Algumas palavras já indicam a resposta, então deixe que eles procurem, deixe que eles leiam, tá bom? Não deem resposta, eles ficam dependentes do outro para responder. Lembrando vocês que eles estão indo para o 4º ano. Por que o centro é a parte mais movimentada da cidade? Faça uma pesquisa para saber quantos alunos de sua classe moram no bairro. Essa pesquisa aqui, gente, nós vamos fazer no WhatsApp. Ano passado nós não fizemos, porque nós não estávamos em sala de aula, mas nós temos o WhatsApp e nós podemos muito bem fazer esse levantamento no nosso grupo de WhatsApp. Então, aqueles que participarem, ótimo. Aqueles que não participarem, só lamento. Aí nós temos aqui pra gente fazer um gráfico, montar um gráfico, né? E representar quem mora no bairro, quem não mora no bairro. E aí, dependendo da resposta que vai ter lá no grupo, nós vamos montar. Deixa eu lembrar vocês, na apostila de matemática, nós tínhamos um gráfico que vocês montaram lá, que é do porquinho, da abelhinha, do ratinho, lembra? E aí vocês tiveram que pintar a quantidade. É mais ou menos daquele formato que vocês vão fazer aqui. Quem mora no meu bairro, você vai ver quantas crianças você vai montar aqui, tá bom? Os bloquinhos e pintar. Quantas crianças. 15. Vamos conhecer melhor a sua cidade. Aí tem aqui, qual é o nome da sua cidade, qual é a data que foi fundada. Isso aqui tem que pesquisar, gente. Tem que pesquisar. Pais, deixem as crianças pesquisarem. Eles conseguem fazer isso, tenho certeza disso. Se eles não souberem escrever bem, tem mecanismo de voz no celular. Então não tem por que você não deixar a sua criança aprender a ser pesquisador. Isso são aprendizagens que eles vão levar para o resto da vida. O local onde você mora fica longe ou perto do centro da cidade? Partindo da sua casa, dá para ir até lá a pé ou você tem que ir com o transporte? De sua casa, quanto tempo aproximadamente leva para chegar no centro? Você vai responder aí, tá bom? Se você não tiver isso, você vai ter que cronometrar, sair lá do seu bairro e cronometrar quanto tempo você chega no centro ou aqui na praça, né? Qual é a parte da sua cidade que vocês mais gostam? Por quê? Pensando nas características da sua cidade que você vive, dê sua opinião. O que você acha bom e o que você acha ruim. E aí você vai escrever aí o nome de um supermercado, de uma linha de ônibus, de uma escola, de uma praça, de uma loja, de uma padaria, de um time de futebol. Gente, eu não conheço o time de futebol. Eu sei que tem o Iranduba, né? Mas eu não conheço. Mas vocês devem conhecer. Uma fábrica. E aqui você vai fazer assim, você vai lá pesquisar figuras da nossa cidade, você vai colar aqui, tá bom? Vou esperar o trabalhinho de vocês. Qualquer coisa, gente, eu estou aqui. Beijos, boa tarde, boa aula e desculpem pelo atraso. Graças a Deus eu não tô. Tchau, tchau.